Dentre todas as campanhas presidenciais, o Renan é aquele que tem a segurança mais pesada da Polícia Federal, parte por causa de ameaça e outra parte porque, preciso admitir, nós somos um pouco malucos, né? Comando Vermelho, PCC, mesmo as siglas estão me ameaçando de morte. Venham pegar, seus vagabundos! Venham pegar! Porque se eu chegar lá, não sobrará um. Eles não estão mais na posição de dar risada. Eles não estão mais na posição de desdenhar. Os nossos inimigos agora estão na posição de falar para a própria base e dizer: é melhor a gente fazer alguma coisa antes que eles vençam. Eu brinco que tem cada vez menos pessoas dando risada da minha cara. Porque lá atrás, ou nem tão atrás assim, quando eu falava da vitória do Renan, muito jornalista ria da minha cara, deputado ria da minha cara. Hoje a maioria ainda ri, mas a minoria mais esperta já começou a falar, tá? A minoria mais esperta, e assim, pra mim, o melhor termômetro é o termômetro do inimigo. Por quê? O inimigo mais esperto, ele passa muito rapidamente do desdém pro medo. E quando eu vejo, por exemplo, hoje cedo eu estava escutando o podcast da Globo falando sobre o Renan. E assim, eu já vi análise ruim sobre proposta nossa. Mas uma análise que sequer é uma análise porque o cara sequer leu uma página, foi a primeira vez que eu vi hoje. O nível de desespero é tamanho que o analista diz o seguinte: no campo econômico, a candidatura do Renan flerta com anarcocapitalismo. Eu falei, não, você tá de brincadeira, né? Anarcocapitalismo, cara? Porra, 2026, você vai tentar colar essa na gente? Pô, você leu uma parte, você leu a parte que fala de desenvolvimento e investimento público? De investimento em infraestrutura com base em abertura de espaço fiscal, de recurso que vai deixar de ser gasto público para ser investimento público? Você vê o capítulo sobre desenvolvimento de política de Estado, de ciência e tecnologia? Onde é que você viu a abolição do Estado? Não é possível que o nível de ataque, e isso a gente está falando do podcast do maior veículo de comunicação do país. Eu não estou falando do podcast do Brasil 247, que a gente já espera que vai ser um panfleto contra a gente. Se o nível de desespero dos analistas, dos inimigos, já chegou nesse ponto de fazer qualquer crítica a qualquer custo, de qualquer maneira, de qualquer jeito, é porque de fato eles já estão sentindo que nós estamos no caminho de se tornar uma campanha vitoriosa, que eles não estão mais na posição de dar risada, eles não estão mais na posição de desdenhar, eles não estão mais na posição de diminuir. Os nossos inimigos agora estão na posição de falar para a própria base e dizer: é melhor a gente fazer alguma coisa antes que eles vençam. É melhor a gente segurar antes que eles vençam. Não é à toa que de 2 meses para cá, o número de ameaça de morte que o Renan recebeu disparou. Existe, eu não sei nem se eu posso falar isso publicamente, mas vou falar. Existe a gente precisa responder, ó, primeiro quiseram me calar, agora querem me derrubar. Existe um laudo da Polícia Federal que a gente responde para definir qual é o grau de risco que um candidato corre de vida, para saber qual é o esquema de segurança da Polícia Federal que ele vai ter, porque todos os candidatos têm direito à segurança da Polícia Federal. Depois que a gente preencheu o laudo do Renan, a Polícia Federal classificou ele no mais alto grau de risco. Então assim, dentre todas as campanhas presidenciais, o Renan é aquele que tem a segurança mais pesada da Polícia Federal. E assim, parte por causa de ameaça e outra parte porque, preciso admitir, nós somos um pouco malucos, né? Comando Vermelho, PCC, mesmo as siglas estão me ameaçando de morte. Venham pegar, seus vagabundos! Venham pegar! Porque se eu chegar lá, não sobrará um. Então assim, ontem o Renan estava no meio de, sei lá, de um garimpo ilegal, né, comandado pelo crime organizado, fazendo vídeo, né? E aí a polícia começou a temer pela própria vida da polícia, né? Para além de fazer a segurança do Renan, e mandaram 80 policiais com fuzil para fazer a segurança do Renan na gravação no garimpo. Então,
é sintomático de que quanto mais aumentam as ameaças, quanto mais começam a atuar na imprensa, quanto mais começam a atuar na classe política para perseguir, para tentar destruir, mais isso é sintoma de que nós vamos vencer. E aí, quando a gente vencer, meus amigos, uma coisa que eu tenho dito, acabou de passar a Copa que a gente, enfim, passou essa vergonha que a gente passou, né? E não é de hoje que a gente vem passando vergonha. Mas o momento da Copa do Mundo sempre foi um momento de união nacional. Sempre foi um momento, olha, existem poucas coisas que o povo brasileiro sente orgulho. Uma das coisas é o futebol, é ter a seleção brasileira, é parar todo mundo do país inteiro, independentemente de visão ideológica, para assistir e para torcer. Uns mais crentes, outros mais descrentes da vitória da seleção, mas todo mundo para, senta, assiste e torce. O novo marco de união nacional que a gente vai criar e que a gente vai ter desde a primeira semana do governo do Renan são as operações em que todas as semanas a gente vai mostrar o rosto, o nome e a facção a que aquela liderança que a gente matou pertence em rede nacional. Todas as semanas nós vamos mostrar quais foram as lideranças do crime organizado que a gente exterminou. A gente vai colocar um mapa do Brasil em rede nacional, vai mostrar cada centímetro de terra que hoje é dominado pelo Comando Vermelho, pelo PCC, os 40 milhões de brasileiros que estão sob o governo desse crime organizado, e a gente vai mostrar semana a semana o quanto o Estado brasileiro dominou esse território e exterminou as lideranças dessas facções. E eu digo para vocês que, e a esquerda não está esperando que isso aconteça, mas eu já antecipo que isso vai acontecer. Quando a guerra ao crime começar, e a gente começar a fazer esses anúncios semana a semana, o sentimento de união nacional em torno das nossas polícias e das nossas forças armadas para enfrentar o crime vai ser maior do que o Brasil parando para assistir a seleção. O Brasil vai parar para ver o extermínio das lideranças do crime organizado. O Brasil vai parar para assistir esse momento histórico em que a gente deixa de ser o império da barbárie e que a gente passa a ser o império da lei, que a gente passa a ser o império da civilização. Esse vai ser o primeiro grande sentimento de pertencimento nacional que a gente vai resgatar no brasileiro. A autoestima de ter um orgulho de viver num país que não passa pela vergonha como Lula passou, de ter que pedir permissão para o PCC para pisar no território. Isso não existe. O nosso presidente da República vai pisar no território que ele quiser sem pedir licença para ninguém. E o brasileiro vai ter orgulho de poder dizer que vive num país desses. Mas mais do que os brasileiros de maneira geral, vocês que estão aqui hoje comigo, vocês que estão no início desse projeto de país, desse projeto de partido, vão poder falar que tiveram no começo, quando ninguém acreditava, quando ninguém dava crédito, quando a gente precisava mais de pessoas para lutar por esse projeto, vocês estavam no começo. Eu vou ter o orgulho de dizer isso e eu quero que vocês compartilhem esse orgulho comigo. Obrigado.